O segredo para sobreviver ao sofrimento. Não se perturbe o vosso coração, confiai em Deus, confiai também em mim, João 14:1. Jesus ensinou que a solução para sobreviver ao sofrimento era permanecer ligado a Deus. Se permitirmos que Deus permaneça conosco no sofrimento, por pior que este seja, podemos amadurecer e crescer durante os tempos difíceis. Qualquer coisa é tolerável se não tivermos que suportá-la sozinhos. Rick era uma das crianças mais baixas de sua turma no colégio. Era sempre o último a ser escolhido para um time e os meninos mais altos caçoavam dele frequentemente. Ele tentava evitar situações em que as outras crianças pudessem ter a oportunidade de zombar dele por ser tão baixo, mas mesmo assim isso acontecia muito. Rick escapou de tornar-se uma pessoa amarga, em parte devido ao seu relacionamento com Greg. Os dois formaram uma amizade especial que durou a vida inteira. Certa vez, Rick passou por uma situação humilhante quando um valentão alto e forte o enfiou em uma lata de lixo apenas para se divertir. Sem dizer uma palavra, Greg, que estava ao lado de Rick, lançou para o amigo um olhar solidário, como se dissesse: "Deixa pra lá, esse cara é um completo idiota." Era isso que Rick precisava, de que outra pessoa lhe desse apoio. A solidariedade de Greg tornava as coisas menos dolorosas. Rick conseguiu superar o trauma causado pelas zombarias porque sabia que Greg sempre iria entender como ele se sentia. Hoje sua vida é melhor porque ele teve alguém com quem compartilhar os seus sentimentos durante os momentos difíceis. Jesus queria que entendêssemos que este é o segredo para sobreviver ao sofrimento. Algumas das pessoas mais sábias que conheço sofreram muito na vida, mas o mesmo posso dizer de algumas das pessoas mais amargas que encontrei. Jesus sabia que o sofrimento pode nos tornar melhores ou mais amargos. O próprio sofrimento dele era uma parte inevitável da sua vida, e enfrentá-lo foi fundamental para sua missão na Terra. Jesus demonstrou com sua vida qual é a maneira de sobreviver ao sofrimento. Mesmo nos momentos mais difíceis, Jesus nunca perdeu sua ligação com Deus. Ele não tentou passar sozinho pelo sofrimento. E é isso que ele nos ensina. Princípio espiritual. O sofrimento é tolerável se não tivermos que suportá-lo sozinhos. Por que o sofrimento se torna traumático? Se o demônio parte e ele volta e encontra o coração do homem limpo, mas vazio, o demônio então convoca outros 7 espíritos piores do que ele e todos entram no homem e nele se instalam. E a situação dele torna-se pior do que antes. Mateus 12:43. Algumas crianças que sofreram circunstâncias extremamente difíceis tornaram-se relativamente equilibradas, ao passo que outras que passaram por um sofrimento muito menor parecem psicologicamente mais prejudicadas. A explicação está na diferença entre dano psicológico e trauma psicológico. O dano psicológico é aquele que sofremos quando somos atingidos emocionalmente. Isso acontece com todos nós. As pessoas que nos criaram podem deixar de satisfazer de maneira significativa algumas de nossas necessidades, e podemos também ser expostos a circunstâncias cruéis ou agredidos por alguém de um modo que nos magoe profundamente. O trauma psicológico acontece quando ninguém está presente para nos dar apoio e nos ajudar a compreender os danos que sofremos. Os danos psicológicos podem causar traumas que nos deixam com a impressão de sermos fracos, incompetentes, defeituosos e perseguidos. Um evento doloroso torna-se traumático quando adquire um significado negativo a respeito de quem somos. Os eventos traumáticos do passado podem transformar-se em demônios que nos perseguem a vida inteira. Ter a presença de uma pessoa que se mostre receptiva à nossa dor faz toda a diferença no mundo. Jesus sabia que precisamos da ajuda dos outros quando somos magoados para evitar que os demônios voltem a nos ferir ainda mais.
Candice é uma mulher atraente e inteligente. Quem olha para ela não imagina que tenha passado por uma experiência que modificou a sua vida. Quando era adolescente, ela foi estuprada quando voltava da casa de uma amiga. Foi o acontecimento mais terrível da sua vida. Se pudesse, ela o apagaria da memória. Antes de fazer terapia, Candice nunca havia falado detalhadamente sobre o estupro. Contara aos pais o que tinha acontecido naquela noite. Eles deram queixa na polícia e tudo ficou por isso mesmo. Ela não procurou ajuda terapêutica e seus pais acharam que falar sobre o assunto iria humilhá-la ainda mais, de modo que nunca mais o trouxeram à baila. Candice tem problemas ao relacionar-se intimamente com os homens por causa do estupro. Fica tensa quando pensa em ter um contato sexual com um homem e sente medo quando está perto de homens fortes e dinâmicos. Com a terapia, ela acabou descobrindo que não é bom guardar para si certos segredos. Candice caiu na armadilha na qual sucumbem muitos sobreviventes de estupro. Ela não conseguia parar de pensar. Se ao menos eu tivesse pedido uma carona naquela noite. O vestido que eu estava usando chamava muita atenção. Ou, como posso ter sido tão idiota? Candice estava se culpando. Este procedimento transformou o dano que sofrera em um trauma duradouro. Talvez se ela tivesse sido capaz de conversar com alguém, seu segredo não tivesse sido tão nocivo. Outra pessoa poderia tê-la ajudado a ver que seus sentimentos não eram anormais e que ela não era responsável pelo que acontecera. Se Candice tivesse recebido ajuda para lidar com seus sentimentos, esse terrível acontecimento talvez não tivesse se transformado em um trauma permanente que a fazia sentir-se tão mal com relação a si mesma. Os demônios adoram trabalhar em segredo, mas fogem quando são forçados a se tornar visíveis. Candice está começando a sentir-se menos amedrontada na presença dos homens, porque está trabalhando seus sentimentos na terapia. Fechar a porta para os danos do passado não mantinha os demônios à distância, mas permitir que seu terapeuta percorra com ela os lugares escuros e ocultos está conseguindo afastá-los. Jesus sabia que todos sofremos danos, mas não temos que viver traumatizados por causa deles. Ele acreditava que se compartilharmos o fardo das ofensas que recebemos com alguém em quem confiamos, poderemos evitar que elas se transformem em trauma. O tempo por si só não é capaz de curar. Se não procurarmos ajuda, os demônios do passado ficarão presentes. Princípio espiritual. O tempo por si só não é capaz de curar. Os seres humanos gostam de racionalizar. O coração do homem determina as suas palavras. Mateus 12:34. Christopher acha que as emoções são sinal de fraqueza. Sua mãe lutou contra a depressão quando ele era criança e seu pai frequentemente o castigava com raiva. Ele jurou que nunca seria como eles. A mulher de Christopher pediu o divórcio após 4 anos de casamento porque suas necessidades emocionais não estavam sendo satisfeitas, o que o deixou ainda mais convencido de que as pessoas que vivem com base nas emoções acabam destruindo tudo à sua volta. Christopher acredita que as pessoas racionais são de confiança e as pessoas emocionais são fracas e patéticas. Considera que seu único erro no casamento foi não ter percebido antes como sua esposa era emocional. O que Christopher não percebe é que a sua conclusão a respeito das emoções está profundamente ligada ao que sofreu na infância. Por esse motivo, ele não foi capaz de criar uma intimidade emocional com a mulher, o que fez com que o casamento acabasse muito antes de ela deixá-lo. A sua insistência em afirmar que o fato de ela ser excessivamente emocional tinha sido a causa do divórcio foi, na verdade, uma racionalização que ele usou para defender-se. Christopher tinha um medo enorme de que a mulher o magoasse depois de toda a dor que os seus pais haviam lhe causado. O problema não era o fato de a sua mulher ser emocional demais.
mas de ele depreciar e negar as emoções. Christopher possui um argumento racional para explicar como as emoções arruinaram a sua vida. O que não percebe é o papel que ele próprio desempenhou na destruição do casamento. Apesar de achar que sua decisão de evitar as emoções era racional, foi uma decisão puramente emocional. E como ele não tem consciência disso, fica sujeito ao poder destrutivo de uma emoção não controlada. As agências de publicidade, os políticos, os profissionais da área de vendas, todas as pessoas que lidam com a maneira como tomamos decisões, sabem que os impulsos, os desejos e os sentimentos são as verdadeiras motivações por trás do nosso processo de tomada de decisões. Frequentemente pensamos estar sendo objetivos e racionais para emprestar maior credibilidade às nossas conclusões. Mas a verdade é que seguimos o coração nas conclusões a que chegamos, mesmo quando insistimos em negar isso. Jesus seguia a paixão do seu coração, mesmo quando ela não fazia nenhum sentido lógico para aqueles que o cercavam. Quando decidiu escolher um grupo de discípulos para o seu círculo mais chegado de amigos, o seu principal critério não foi a educação e nem mesmo a inteligência. Ele preferiu aqueles capazes de entender com o coração. Ele preferiu aqueles capazes de entender com o coração. Jesus não tentou mudar o mundo com uma nova filosofia ou um melhor conjunto de princípios espirituais que pudessem ser ensinados de modo acadêmico. Ele sabia que o reino de Deus seria confundido pelo impacto do que as pessoas sentiam no coração. Princípio espiritual: justificamos na mente o que decidimos no coração.